Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Eduardo Sato, a gente está aqui no Cinema Científico, que é um evento aqui do Instituto Princípia, onde a gente traz pessoas para debater principalmente os tópicos científicos de um filme, né? Então a gente usa um filme mais como um gancho, né? Para falar um pouco de ciência, né? Hoje a gente está aqui com a Ana, daqui a pouco ela se apresenta um pouco melhor, e a gente vai falar do filme... Opa! Aqui, Eu Sou a Lenda, de 2007. É um filme um pouquinho antigo, mas eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto, ou se não viu, não tem problema, a gente conta um pouquinho da história aqui, vocês vão conseguir acompanhar tranquilamente essa discussão aqui. Para quem não lembra um pouquinho do filme, só muito brevemente, né? No filme tem uma pesquisadora que ela está tentando encontrar uma cura para, se não me engano, câncer. E ela tenta usar um vírus como uma estratégia. Isso sai de controle e vira uma infecção ali, que transforma as pessoas em algum tipo de monstro, algum tipo de zumbi. E aí a gente vai entender um pouco se isso poderia acontecer no mundo real. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Ana por ter topado o convite. O pessoal que está aí ouvindo de casa também, olá. E espero que vocês aproveitem. É para ser muito uma discussão, um papo, né? E não só a gente falando aqui. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, interromper, sem problema, levanta a mão aqui, a gente vai conversando, certo? Outra coisa, a gente tem aqui um QR Code que vai para quem quiser algum certificado, é facinho ali, só preenche os dados e a gente manda o certificado por e-mail. Antes disso, vamos conhecer um pouquinho o Instituto Princípia, que quem está promovendo esse evento. E, bom, vocês estão aqui, né? Esse daqui é um dos espaços do Instituto Princípia, tem também o domo aqui do lado, né? O casarão ali onde vocês entraram, né? Então aqui são todos os espaços do Instituto Princípia. Vamos conhecer um pouquinho das atividades que eles promovem. O Instituto Princípia tem como mantenedora a Fundação Instituto de Física Teórica, que tem sua sede desde 1951 na Rua Pamplona, São Paulo. Criado em 2017 como Centro de Produção e Difusão do Conhecimento e de Conexão da Ciência com a Sociedade, o Instituto Princípia tem 3 programas de atuação: um Centro Internacional de Pesquisa, a Escola de Talentos e o Domo Digital, onde se inserem atividades com o público externo. A Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência. O U Science é um programa de orientação vocacional e de divulgação científica, voltado principalmente aos jovens que estão descobrindo as possibilidades da carreira em pesquisa. O cinema científico leva os espectadores a refletir sobre as questões presentes nos filmes por meio de uma discussão clara e objetiva. O Instituto Princípia também fomenta outras atividades de difusão do conhecimento, como artigos, blogs e podcasts. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Bem bacana, eu convido vocês a entrarem no site para conhecer um pouquinho os nossos eventos, a nossa agenda, né? Esse aqui acaba sendo o último evento aberto desse ano, mas ano que vem a gente já está preparando um calendário, aí quando tiver disponível lá, vocês já podem checar quais são os próximos eventos. Então, beleza, a gente vai falar desse filme Eu Sou a Lenda. Eu achei o filme bastante bacana e, bom, eu adoro o Will Smith, então... Mas, para refrescar um pouquinho a memória, eu coloquei o trailer aqui. Eu só vou pedir um pouco de desculpas que essa foi a resolução máxima que eu encontrei ele legendado. E acredite ou não, isso daqui está no site, no canal da Warner, então... Beleza, então deu para lembrar um pouquinho do filme, né? E quando eu fui pesquisar, né, o trailer desse filme, me apareceu um Eu Sou a Lenda 2. Aparentemente vão produzir ou estão produzindo uma sequência para o filme. Então... vamos ver o que acontece, né? Porque não dá muita margem para uma sequência, né? O final desse filme, né? Opa. Acho errado, eu sou contra. Mas vamos passar um pouquinho a ficha técnica, então, desse filme, né? Como eu disse, ele foi lançado em 2007. A distribuição foi pela Warner Bros. Pictures. A direção de Francis Lawrence. E, bom, os atores vocês viram aqui, tem o Will Smith, a Alice Braga, que é brasileira, inclusive, e alguns personagens menos importantes, mas eles acho que são os principais, né, na história. Filme muito, muito bacana.
isso, eu acho que a gente pode começar conversando, mas sempre aqui no princípio, né, quando a gente vai falar de um tema que a gente não entende muito bem, a gente chama alguém que entende mais do que a gente, né? Então eu estou aqui com a Ana Bonassa, e eu estou muito feliz de receber você aqui. Bom, acho que eu vou deixar você mesmo se apresentar, né? Então, você poderia falar um pouco de você, qual a sua formação, sua trajetória profissional, que projetos você participa? E eu que estou feliz de estar aqui. Eu nunca tinha vindo aqui. Nossa, estrutura, gostei bastante. Fico feliz pelo convite. Então, eu sou bióloga e desde o primeiro ano de faculdade, eu morava numa república com algumas pessoas que me inspiraram. E aí tinha uma menina que estava fazendo mestrado. E aí ela falou, ela deu a dica, se você quiser fazer mestrado e ir para a carreira acadêmica, você tem que começar a fazer algum projeto já, você tem que entrar na iniciação científica. E aí eu fui literalmente de porta em porta nos laboratórios lá na UEM, eu fiz Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná. Eu fui literalmente assim, de porta em porta nos laboratórios, você está precisando de algum estagiário, não sei o quê. E aí teve um laboratório lá que estava precisando, e eu comecei a ter as primeiras noções de iniciação científica e tudo mais. Só que naquele ano, então eu consegui, era um laboratório que estudava parasitos de peixe, ictioparasitologia, né, o nome aí. Eu tava lá aprendendo as coisas, só que assim, naquele ano, teve uma semana da biologia que eu me apaixonei por outra área, que era fisiologia humana. Me apaixonei, assim, falei, nossa, isso daqui... A professora, ela usou o quadro para mostrar como uma célula beta do pâncreas secreta insulina, então como chega a glicose lá e desencadeia várias coisas aqui dentro, para até liberar a insulina. E eu não entendi absolutamente nada. E eu fiquei fascinada. Porque eu estava no primeiro ano. Aluno de biologia vai ter fisiologia no quinto ano. Então eu estava tendo noções muito básicas ali no primeiro ano. E aí eu bati segunda-feira no laboratório naquela mulher e falei assim, olha, eu adorei a sua aula. Eu preciso estar aqui, nem que for para olhar, nem para ficar no canto ali olhando. Aí ela, não, eu tenho uma mestranda que está precisando de ajuda, porque ela estava tratando rato, não sei o quê. E aí foi aí que eu entrei nessa vida. Então eu terminei, teve um momento da vida que eu estava com 2 estágios, o do peixe e o do rato. E aí eu terminei esse do rato, porque do peixe, que não foi muito minha cara, mas eu fiquei lá fazendo vários projetos. Então eu fiquei os 5 anos de graduação fazendo projeto ali de iniciação científica, né? Tive bolsa PIC, PIBIC. E aí chegou o final da graduação e eu sabia que eu queria fazer o mestrado nessa área de fisiologia. Lá ainda não tinha, tinha outras áreas parecidas e tal, mas não tinha a fisiologia. E a gente sabia que tinha aqui na USP. E aí eu falei assim, ai professora, você não tem um contato lá na USP? E ela fez doutorado dela na USP, no ICB, né, Instituto de Ciências Biomédicas. E aí ela tinha o contato, o orientador dela foi o Fábio Bessa, ela falou assim, tenta o Fábio, né, manda e-mail para ele. E aí teve um dia que eu tinha teve uma FESB no Rio de Janeiro, e aí eu vim, fiz a FESB, e aí eu aproveitei e falei, vou dar um pulo lá em São Paulo, assim, não conhecia nada aqui. Cheguei lá no laboratório, pedi para ficar, né, nos laboratórios, e conheci o Ângelo Carpinelli, que era o professor que, no fim, me acolheu lá, né. Ela tinha o contato dele também, pediu, mandou um e-mail, ai, por favor, ela é legal, ajuda ela, aceita ela. E aí foi assim, fiz a prova do mestrado, passei, e aí eu comecei a estudar ali mecanismos de secreção de insulina, como que funciona tratamentos para diabetes, como que jejum agudo, jejum crônico, jejum intermitente afetam ali a secreção da insulina e outras coisas ali no corpo. E aí, nesse meio tempo, quando eu terminei o doutorado, eu pensei, bom, agora vou fazer divulgação científica. Eu tinha acabado de conhecer a Laura num evento que teve lá no Rio de Janeiro também, que foi o FameLab, que juntou pessoas que estavam ali fazendo uma competição de divulgação científica. Então a gente teve uma semana de aula de linguagem, de adaptar a linguagem, de não usar jargão e não sei o que. Foi assim, muito rico. E aí, nenhuma de nós passou para a final internacional, que é lá em Cheltenham, na Inglaterra, mas a gente adquiriu muito conhecimento ali. E falou assim, por que a gente não usa isso daí para fazer um canal? Vamos abrir um canal, vamos abrir um Facebook. Naquela época o Facebook estava pegando. Vamos abrir uma página, vamos falar de ciência na internet, vamos usar tudo que a gente aprendeu aqui. E começou a dar certo. E aí eu terminei o doutorado, ela também terminou o doutorado mais ou menos junto. E aí a gente pensou, não dava para se manter ali com aquilo na hora. Mas também eu não queria fazer pós-doc. Mas o que aconteceu? Caiu um pós-doc no meu colo, assim, ó, que era a continuação do meu doutorado. E assim, era uma pesquisa muito legal, muito legal. Aí eu falei assim, eu falei que não ia fazer pós-doc, mas
e não tem como. Aí eu eu apliquei pro pós-doc e passei. E aí eu fiz o pós-doc e tal. E nesse ano eu tinha mais um ano, era Bolsa FAPESP, gente. Bolsa FAPESP. Mais um ano. Então eu tinha 2 anos, renovei por 1 ano, fiquei 3 anos no pós-doc e eu tinha mais um ano para renovar. Então, agora o Nunca Vi um Cientista estava caminhando e aí eu resolvi largar o pós-doc para ficar no Nunca Vi um Cientista. Nunca Vi um Cientista é essa outra, essa iniciação de divulgação científica que a gente começou lá em 2018 e agora a gente está financeiramente sustentável para poder viver disso. Então, deu certo, assim, eu estava com muito medo de largar o pós-doc, mas deu certo, foi um ano show. Que bacana. Então fica a dica aí para vocês conhecerem o trabalho da Ana, no Nunca Vi um Cientista, a Laura também. É um canal muito, muito bacana e dialoga bastante com algumas coisas que a gente vai falar aqui, inclusive, né? Sim. Então deu para vocês conhecerem um pouco melhor a Ana, né? E perceber que ela tem uma extensa bagagem para discutir os temas que a gente vai falar aqui hoje, né? E bom, para começar assim, vamos voltar para o Eu Sou a Lenda, né? Deixa eu até puxar aqui. Aquela. A fotinha. Essa daqui acho que é mais bonita. Né? Perguntar assim, antes da gente ir para a parte da ciência, né? Mas comentários mais gerais assim, o que você achou desse filme? Você gostou dele? Eu gostei, eu gosto bastante de filme de zumbi, gosto bastante, quando é bom, né? Assim, tem uns filmes meio... Mas assim, os atores são bons, a proposta é legal, então eu já fui bem animada a assistir o filme. Acho que em 2007, quando lançou, eu já fui assistir o filme. E eu gostei bastante, assim, claro, que assim, por ser cientista, né, por ter uma bagagem ali, a gente sempre olha, mas isso aqui não... Sabe a verossimilhança? Mas tudo bem, passa. Ei, não vou ser aquela chata que vai falar assim, não. Isso aqui é inaceitável, vou embora. A não ser no filme Lucy. No filme Lucy, me recuso. Eu quase falei, gente, pelo amor de Deus. Enfim, é para outro papo isso. Mas se teve essa discussão aqui do filme Lucy, vocês têm que ter. Para detonar aquele filme. Filme horroroso, meu Deus do céu. Mas eu gostei, sim, do Eu Sou ainda foi legal. Não, eu entendo completamente essa história de conseguir ou não desligar a chavinha. Eu sou físico, né? E meu pior problema é que eu adoro filme de super-herói, mas eles se superam em colocar coisas que não funcionariam, né? Acho que a cena mais clássica de todas, que todo mundo vai lembrar, é a mocinha caindo de um prédio e o Superman fazer isso, né? É igual ele bater em 2 vigas de aço. Nossa, salvou pra caramba, amigo. Ele é um homem de aço ali, né? Então... Exato. Mas é isso, né? Cada um fica com os ratinhos aqui cochichando, né? Não tá certo. Distrai. Mas vamos voltar ali para aquela cena. Eu coloquei aqui algumas cenas. Eu acho que essa daqui é muito interessante. Isso daqui é uma entrevista logo no começo do filme, que eles estão falando lá da pessoa que estava tentando conseguir a cura do câncer, etc, né? E aí tem a cientista lá explicando que seria uma cura para o câncer feita através ela usa o termo reprogramação de um vírus. E aí eu queria saber, para começar, assim, faz sentido no mundo real falar de reprogramação de vírus? A gente tem tecnologia para fazer isso? Isso é no mínimo possível? Então, antes de falar sobre isso, eu só queria deixar um disclaimer aqui. Quando tem um filme que quer curar uma doença, é sempre câncer, né? É sempre câncer. Porque, eles ignoram que câncer é mais de uma centena de doenças diferentes e falam assim, nossa, essa vai ser a cura pro câncer. Não existe o câncer. Então, eu entendo, é a doença, eu acho que é a mais conhecida do mundo, uma das que mais mata, acho que vem depois só de doenças cardiovasculares e algumas outras coisas ali. Eu entendo, né, que tem que ter esse apelo, né, que tem que, vou curar, sei lá, vitiligo, sabe? Tem que ser um negócio que brilhe os olhos das pessoas. Mas tem tanta coisa aí que pode ser, olha aí, diabetes. Não podia falar assim, a cura da diabetes. 10% da galera tem diabetes. 10%, gente. E vai aumentar no futuro. 2050, eu acho que 1 em cada 4 pessoas vai ter. Gente, beleza. Tirando isso, que são mais de 100 doenças diferentes, ela usou esse termo aí, reprogramação viral. E aí, tem uma coisa que está cada vez mais possível, que é o Viral Gene Therapy, que é a terapia gênica viral, que foi possível muito graças ao boom que teve lá em 2012. Se eu não me engano, é Emanuele e Jennifer.
Emanuele e Jennifer eram pesquisadoras que estavam pesquisando ali desde os anos 2000 e tal, e estavam intrigadas com uma bactéria que tinha pedaços de material genético viral. E aí é uma Streptococcus lá. E aí eles foram pesquisando. Em 2012 ou 2011, eles publicaram, se não me engano, na Nature, falando, olha, gente, a própria bactéria ela tem um sistema de defesa dela, que ela botou essas sequências de DNA, de material genético de vírus, e aí quando o vírus, por exemplo, um bacteriófago entra, né, chega para atacar essa bactéria, ela reconhece isso e manda uma tesourinha, Cas9. Então tem a região ali que reconhece, a região que vai cortar e começa a produzir coisas ali para poder picar esse vírus não fazer mal para essa bactéria. E elas falaram, olha, mas isso é uma ferramenta de edição de material genético dentro da bactéria, que está ali naturalmente. E se a gente pegar isso daqui e tentar usar em outra bactéria que não tem isso daí? E aí foi que surgiu o CRISPR-Cas9, né, o CRISPR-Cas9 lá, que o povo tanto fala. Isso em 2012. Aí depois, lá em 2014, teve um outro cara que começou a fazer em células eucariontes, começou a usar em coisas mais complexas, e assim, foi um boom. Então, biotecnologia, engenharia genética, está muito mais tranquilo hoje com essas tesourinhas, né? Uma tesourinha genética mesmo, que vai lá, você fala, ó, é aqui, ó, corta aqui. E o que dá para fazer? Dá para você pegar, por exemplo, um vírus, arrancar o material genético dele, botar o que você quer. E aí você usa esse vírus como se fosse um Uber, né? Um envelope, né? Um entregador, um mensageiro. E aí ele chega lá na célula e ele bota o DNA que ele quer, né? O material genético que ele quer, e aí a célula vai ser modificada ali e vai começar a produzir o que ele mandou, a ordem que chegou ali. Tem uma galera na Suécia que está investigando mandar, isso é em loco, assim, localmente, assim, em células específicas, mandar lá para os astrócitos um vírus para mudar ali o material genético desse astrócito para ele começar a produzir dopamina. Quando ele começa a produzir dopamina, em pacientes com Parkinson, você pode retardar a doença, pode até diminuir os sintomas e dar uma vida muito melhor. Tem uma galera também nos Estados Unidos estudando isso para alterar células do pâncreas, então célula alfa que não produz insulina, se você coloca um vírus, um material genético dentro dela, ela começa a produzir insulina e isso diminui a progressão do diabetes tipo 1, que é autoimune, né? Então, se você fizer de tempos em tempos, então tá caminhando, então é uma coisa aplicável no mundo real. E aí, essa foto aqui, ó, Alice Crippen, eu até tinha pensado que era uma brincadeirinha CRISPR, Crippen, né? O nome da mulher é Crippen, né? Mas o filme é de 2007, então não foi só uma coincidênciazinha. Tudo bem que não é igual, né? A escrita, mas eu falei, seria tão legal se fosse, mas né? Era antes de existir, então não tinha como ser. Mas então aqui é meio uma previsão, né? Ainda não tinha essa tecnologia. Não tinha, né? Não tinha. Foi caminhando anos depois, né? Olha mas só, a criatividade às vezes até inspira, né? Não é? Já pensou? Maravilhoso. Mas bom saber que tem pesquisa nessa área. Isso talvez não fizesse sentido quando foi lançado, agora... Sim. E cada vez assim, cresceu muito nos últimos anos e a tendência é crescer muito. Porque assim, virtualmente, qualquer doença que você tenha alguma alteração genética que dê para corrigir, dê para fazer uma célula passar a produzir uma coisa que ela não produz, ou passar a produzir uma coisa que ela produzia e parou, sabe? Dá para fazer isso usando essa terapia gênica viral, né? Então, o céu é o limite. Vamos ver o que vem pela frente. Tomara que dê certo, né? Para várias doenças que você citou e talvez outras, né? Por que não? Mas muito interessante. Outra coisa que é interessante, isso daqui, a cena que eles fazem aqui é muito parecida com qualquer cientista dando uma entrevista assim no mundo real, né? E ela tá falando um pouco de como foi descoberta essa possível cura do câncer, que vai dar errado, né? Porque a gente sabe o que acontece no filme. Mas aí ela comenta um pouco sobre os testes clínicos, né? Que foi feito com 1.009 pessoas. Eu acho que eles colocaram 9 aqui só para não ficar um número redondo. Né? E todas foram curadas. Eu já acho muito estranho uma coisa com 100% de eficácia, né? Mas assim, perguntar um pouco para você, assim, o que é um teste clínico? E outra coisa a gente consegue monitorar com teste clínico efeitos de longo prazo? Porque isso parece uma coisa que não foi percebida porque é um efeito de mais longo prazo, né? Esse comportamento agressivo, etc. Sim, Então, o teste clínico, ele é um teste em humano. Então, antes de chegar no humano, tem as fases.
tem o teste pré-clínico, tem o teste que é em células, aí depois você vai para organismos mais complexos, que pode ser um verme, existe. Aí depois você pode passar para roedores, tem vários tipos de roedores com nocautes de vários tipos de genes para causar várias coisas diferentes. E aí você pode até ir para macaco, pode ir para porco, pode ir para coelho. E depois que assim está bem fundamentado, que é uma coisa que realmente funciona, aí começa testes clínicos, né? Então tudo isso daqui que eu falei, em célula, em bicho, não sei o quê, é pré-clínico. Quando chega os testes clínicos, também tem fases. Não é vou chegar dando para uma galera aí. Não, você pega um grupo pequeno para ver principalmente segurança, né? Se a droga não vai dar uma loucura ali nas pessoas, igual deu aí. Aí depois você vai aumentando, né? Fase 1, fase 2. Depois você continua avaliando segurança num grupo maior de pessoas, mas você também vê dose, eficácia, se funciona, se só funcionava no rato, se agora funciona no humano. E aí tem testes 3 também que abrange o número maior de pessoas, tem que ter várias etnias, tem que ter gêneros, tem que ter idades, né? Tem que abrangir para saber como que isso vai se comportar na população. E tem o teste 4, que muita gente fala, assim, que a gente recebe muito hate no canal. Ai, a vacina! Ai, ela ainda está em teste! Sim, e a droga que saiu lá nos anos 50 também está em teste. Chama teste 4 de farmacovigilância. Toda coisa que está sendo comercializada, está sendo aplicada nas pessoas, ainda está em teste. Por quê? Estão recebendo dados. Porque quando você abrange, quando você coloca no maior número de pessoas, é claro que vai vir coisas super, super raras que não apareciam no número pequeno de pessoas. Então é extremamente importante ter esses dados e coletar esses dados e analisar esses dados e ver se está valendo a pena na população geral, né, continuar aplicando. E isso acontece para sempre, enquanto a droga for comercializada. Provavelmente, esses 10 mil pessoas, né? 2009, né? 10.009 pessoas. Era a fase 3, né? Uhum. E aí, como foi pro mercado, aí começou a fase 4. E aí, na fase 4, provavelmente deve ter visto esse rebosteio que aconteceu lá. Mas tem protocolos para poder parar, né, de comercializar, assim, dependendo... Porque sempre a droga, ela tem que ter uma vantagem maior do risco que ela oferece para a população, né? Uhum. Agora, pelo visto, não deu tempo, né? O povo desinvestou lá e saiu matando todo mundo. Porque quem não foi infectado, morreu. Pelos infectados, né? Tipo, eles... Não é que ele morde e transforma também, né? Mas se ele regaçar a pessoa só morre, né? Então, aí tem que fazer. Verdade. E realmente teve muito dessa discussão sobre testes agora com as vacinas da Covid, né? O pessoal, não, foi emergencial. E até hoje isso. Mas então os testes continuam enquanto a droga existir e for comercializada. Sim, porque são dados importantes, né? Sei lá, não vai testar em todas as populações, todas as sociedades, todas as etnias. Então, é um negócio estatístico, é um negócio de você vai vendo grupos de pessoas para abranger o máximo possível. Mas quando solta no mercado, aí isso vai para virtualmente todo mundo, né? Então, aí é que vem os dados, assim, de mundo real, né? Os dados que vão mostrar pra gente as super, super, super raras reações. Uhum. E isso é super importante para a ciência. Aliás, às vezes eu leio bastante bula de remédio antes de tomar e aparece aqueles efeitos que são percentagens tão ínfimas que você fala, quantas pessoas tem que ter testado para saber disso, né? Inclusive fica a dica, quem toma remédio pela primeira vez, sei lá, deu alguma reação, tem sempre um número, se eu não me engano é na Anvisa, tem um número, na caixa de remédio deve ter. Teve alguma coisa? Você tem que informar essa reação, esses dados, foi para o hospital, o que aconteceu, você tem que informar porque isso atualiza a bula. Isso entra nas estatísticas e é importante que as pessoas façam isso. Às vezes, muita gente não liga em atualizar aquelas informações, mas é importante. Principalmente se for para o hospital, acho que o hospital ele se encarrega disso. Mas se você passou um mal danado ali e viu que aquilo era uma reação super, super rara, fala, eu senti, então bota aí na estatística. Eles aprimoram, isso é importante fazer. E esse número aqui de 10.009, assim, é um espaço amostral normal que se usa? É maior, menor? É uma amostra bem boa, né? Por isso que eu achei que era um teste fase 3 já. Uhum. Mas esse negócio de 10.009 foram testadas, 10.009 foram curadas. Como assim, né?
Não conheço nada que faça isso, mas tudo bem, né? É filme, gente, deixa rolar, é filme. Essa parte a gente... É pra arrepiar, essa parte arrepia. Fala, Não, eita. 100% você fala, não, isso daí foi erro do jornalista. Não é Mas possível. aí é a cientista que Ah, tá dando é, a a Dona entrevista, Creepy né? tá falado então. Tá falando. Maravilhoso, maravilhoso. Falando um pouco mais da parte de pesquisa, né? Tem uma parte ética envolvida, né? Porque, é claro, a gente está falando aqui do desenvolvimento de fármacos para curar doenças, mas a gente pode ter, por exemplo, desenvolvimento de armas biológicas, tornar um vírus mais letal e coisas desse tipo. Que tipo de protocolos existem para impedir que alguém mal intencionado produza algum tipo de arma ou coisas do tipo? Então, pode ser usado pro bem e pro mal, né? Tanto para, sei lá, melhorar o valor nutricional de uma planta, a melhorar a resistência de uma planta a praga, sei lá, enchente, não sei. Tanto para piorar, sei lá, a infecção de um vírus, não sei. Protocolo tem. Tem protocolo, mas assim como tem protocolo, você não pode matar, e tem uma galera aí que mata. Então, isso é complicado, né? Eu sei que, assim, por exemplo, doenças que foram erradicadas. Os países aí guardam bancos de patógenos extremamente perigosos aí, mas assim, bancos que não são para ser acessados e tal. Em caso de alguém usar uma arma biológica, por exemplo, você tem o bicho lá para poder desenvolver uma vacina às pressas ali, para poder proteger o seu povo. E vice-versa, né, para poder atacar o outro. Então, a gente espera que isso não aconteça, porque assim, eu não sei o que é pior, bomba ou arma biológica, assim. Mas tudo é possível. Quanto mais a gente desenvolve a biotecnologia, né, mais essas ferramentas podem cair em mãos aí. Mas não vai, gente. Fica calmo. Eu não quero ser alarmista, não. Tem protocolos. Não, porque quando eu tava vendo o filme, assim, eu pensei, tudo bem, foi um erro, a pessoa tava com uma intenção nobre. Mas vai que alguém quer desenvolver isso mesmo para atacar em outro país, né? Fazer alguma coisa monstruosa, mas assim, tem gente que vai ser capaz de fazer isso. Teve bombas nucleares, porque não teria algo assim, né? Pois é. Mas vamos continuar com o filme. Vamos ter fé. Vamos ter fé um pouquinho. Acreditar que as pessoas não vão fazer loucuras, né? Até porque para isso... Oi? Tem uma pergunta. Claro. Tem uma pergunta, não sei se dá para eles ouvirem, mas você pode talvez refazer. Na questão de protocolo, no filme parece uma coisa fictícia, que talvez não deram tempo suficiente para passar da fase 3 para a fase 4. Mas hoje em dia a gente está vendo que no mundo real, a sociedade global, não localizada, não é uma coisa fictícia, não é nada. O mundo inteiro está disposto a abdicar de protocolos se a ameaça for grande o suficiente, como a doutora falou, né? Se a vacina ou a mudança for melhor do que o que tinha antes, estamos dispostos a passar adiante, né? E no mundo inteiro, no caso da Covid, todos os países estiveram prestes a simplesmente distribuir sem terminar testes completamente, sem saber, ou, no caso, com eficácias muito baixas, certo? De vacinas ou de respostas à ameaça. Você acha que agora que o mundo já provou que estamos dispostos a fazer isso, vamos voltar atrás a seguir protocolos? Ou toda a indústria farmacêutica, governo e a população em geral já viu que, bom, se a ameaça é grande o suficiente, estamos dispostos a abdicar e tomara que a resposta seja boa? Aí que tá, tem um plot twist para você. Os protocolos não foram quebrados. Não, porque assim, não tem essa de, precisa de 4 anos para aprovar uma vacina, que era a média. Não precisa. Precisa de quê? Precisa de dinheiro injetado massivamente, precisa de que essa doença esteja muito rápido, então tem que estar em geral para poder testar. Pensa, por exemplo, numa vacina da AIDS, contra o vírus HIV. Se você coloca numa pessoa, você vai ter que esperar ela viver a vida, ter comportamentos de risco, se infectar, para ver se está imune, sabe? Porque é uma doença de 10 anos de surgimento, né, dos primeiros efeitos. Então, é muito mais devagar ter uma vacina eficaz para essa doença do que para a Covid, que em 3 dias do contato você já começa a ter o sintoma e o mundo inteiro estava pegando, era uma pandemia. Então isso facilitou demais. Outra coisa, já tinha estudos há muito tempo da tecnologia
que estava sendo estudada para usar aquelas vacinas. E também já tinha as vacinas antigas. Então, naquele esquema de pegar o vírus inativado, que acho que é a Coronavac, se não me engano. Pegar o vírus inativado, ou até morto, ou parte do vírus. Então, essa é uma tecnologia que está assim já, é fácil. Então, era basicamente, numa fábrica, era plug and play fazer isso daí. Esse é um gargalo muito grande. Produzir para todo mundo, bilhões de doses. Esse é um gargalo muito grande. Então, se tiver uma tecnologia plug and play, que você troca aqui, ó, pá, pá, e vai, e aumenta a produção, show. Agora, os testes, foi isso. Foi muita gente sendo testada, foi dinheiro massivo, foi o foco do mundo para isso. Então, nenhuma coisa foi liberada sem ter certeza de eficácia e segurança. Pode ser eficácia reduzida, sim, nada vai ser 100%. Mas, assim, teve as primeiras vacinas que foram, era 67%, 63%, não lembro. Mas é melhor que nada. Mas ainda assim está dentro do protocolo de que não vai causar prejuízos, né? É seguro e também vai ajudar a população pelo menos na primeira dose, assim, já começar a diminuir a transmissão dessa carga viral. Então, não teve quebra de protocolo. Bom, eu concordo no caso das vacinas, mas, por exemplo, teve médicos receitando coisas estranhas, né? Tá. Hidroxicloroquina. Ok, isso não foi via agências de vigilância e tudo mais, que aprovam e não aprovam as coisas. A nível individual, a nível hospital, né? Aquele hospital é pró-ivermectina, aquele hospital que a gente... como que chama? Plano de saúde. Prevent, pró, vamos testar. Isso daí foi uma cobaiada e assim, isso foi quebra de protocolo, mas não foi de governos, não foi das farmacêuticas, não foi assim, foram as pessoas que botou na cabeça, eu sou médico, vou fazer, vou testar. Então, isso daí foi uma coisa que, assim, bem questionável mesmo. Mas não foi do governo e nem das farmacêuticas. Mais alguma pergunta, gente? Opa, tá certo. Vamos continuar aqui nosso papo, senão eu não termino meu roteiro aqui de pergunta. Eu sei que o papo é bom, assim, nossa, Covid chama muita atenção, né? Mas, bom, vou voltar um pouquinho aqui pro filme, né? Deixa eu passar outra coisa aqui. Aqui é uma cena bonitinha. Essa daqui é uma das clássicas, né? Ele andando sozinho na cidade, né? Deve ser impactante, né? Você nunca viu uma cidade tão vazia, né? Mas é uma coisa interessante, é que parece que o Robert, né, que é o personagem interpretado pelo Will Smith, ele é naturalmente imune ao vírus. Eu queria saber se isso acontece com doenças reais e se a gente pode estudar essas pessoas naturalmente imunes para desenvolver tratamentos, vacinas. Então, a imunidade ela é dividida em imunidade inata, né, daquela que você já nasce com ela, e também tem a imunidade adquirida, que você, por contato com patógenos, por vacinação, por, sei lá, até mutação própria ali, você pode ficar resistente a algum tipo de infecção. E sim, pode acontecer, pode ser benéfico, assim, é mais difícil, porque tem um monte de fator para estudar, mas tem uma coisa que também não foi abordado, que pode ser que ele tem alguma mutação genética, que o vírus, quando entre no organismo dele, não consegue abrir a portinha da célula para entrar. Então, se ele tem alguma mutação, por exemplo, na célula dele, em todas as células que podem ser infectadas por esse vírus, se ele tem alguma mutação que não permite que o vírus entre, porque ele precisa de um transportador, ele não chega lá na célula e fala assim, olá, me deixa entrar. Sabe aquele meme, olá, senhora do almofadinha, olá, senhora célula, me deixa entrar para colocar você para trabalhar para mim? Sabe, não é assim, então ele tem que usar algum mecanismo ali da célula para poder entrar. E aí, talvez, ele tenha algum tipo de mutação, então o vírus entra nele, não infecta as células, ou seja, se ele não infectar as células, ele não multiplica, né? Porque quando o vírus entra na célula, ele começa a replicar, usando o maquinário da própria célula. Então, se ele não faz isso, ele só vai estar ali, e aí o próprio sistema de defesa dele consegue combater. Isso pode ser uma explicação. E para poder fazer um soro, uma vacina com isso, é bem treta, né, velho? O cara é pica e conseguiu. Maravilhoso. Aliás, a gente está vendo algumas fotinhas aqui, também sempre aparece em destaque a Samantha, né, que é a cachorra dele, né? A cena é super triste, né, para quem viu o filme todo, o que acontece depois, né? Mas outra coisa que o Robert fala é que a cachorra é imune por transmissão aérea, mas ela pode se contaminar por contato direto. Isso
faz algum sentido? Então, nada nesse filme nos diz, nos mostra, nos indica que haja dois tipos de vírus. Um que transmita pelo ar, né? E um pela mordida. Então, nada nos diz que é isso. Falam que é um vírus, que é o vírus da doutora Crippen, que tá aí afetando todo mundo. E aí eu pensei, a única coisa que pode ser é a carga viral. Porque, assim, se essa cachorra ela é imune, quer dizer que ela tem um sistema imune capaz de combater pelo ar, né, o vírus que chega ali. Mas, quando você coloca uma carga viral muito grande, por exemplo, pela mordida do troço, do monstro, do zumbi, deve ser muito vírus que tem ali, vai direto para a corrente sanguínea, e aí eu acho que deve ser mais difícil. Então, sei lá, ela respirou, o pulmão ali tem anticorpos ali que vai conseguir combater, mas na corrente sanguínea não vai dar. Então, eu acho que seja isso, porque nada no filme explica porque a cachorra não pode ser mordida. Mas ele pode, né? Ele pode. Ele pode ser mordido, tanto que ele foi mordido. Então, por isso que eu falei, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que ele não é só o sistema imune dele que é muito bom de identificar o vírus. O vírus não deve fazer efeito nele. Porque aí sim, mesmo que entra uma porrada de vírus, esse vírus vai estar lá, ele não vai multiplicar. E aí, ele não multiplicando e não fazendo efeito, né, no corpo, o sistema imune vai lá e caça um por um e consegue manejar a infecção. É a única explicação, né? Ele ter essa outra mutação. Então, ele teria duas mutações, né? Um que potencializa o sistema imune para caçar e destruir esse vírus e uma que não faz o vírus agir nele. Eu não sei se é isso, mas... Ganhou na loteria aí. 2 vezes. Pois é. Nossa, mas aqui quando eu ouvi a explicação dele falando da Samantha, por quê? É estranho, né? Assim, eu não sou biólogo, mas levanta aquela ponto de interrogação na cabeça, né? Por ar e por mordida. Enfim. Tudo bem. Licença poética, talvez, também. Tá, vamos lá, outra pergunta. Outra coisa, né? Assim, tem um outro fator muito importante na história, né? Que é, bom, ele morreu todo mundo, ele tá isolado ali, tem vários efeitos, assim, efeitos psicológicos, inclusive, ele começa a conversar com manequins, fingindo que são pessoas e tal. Mas eu queria perguntar assim, além dos efeitos psicológicos, existem efeitos assim na saúde do corpo por você ter esse isolamento? Então, basicamente, estresse crônico, estresse prolongado pode aumentar alguns hormônios do corpo, pode alterar algumas coisas do corpo, que está correlacionada, por exemplo, com doenças cardiovasculares, com tendência à obesidade, síndrome metabólica. Então, assim, não é só... Obviamente, não só entre aspas, né, gente? Porque não é uma coisa pouca, né? Não é só distúrbios mentais que você pode desenvolver, né? O próprio, por exemplo, burnout é uma coisa que te torra, né? Te deixa num estado muito ruim, que é uma coisa mais psicológica. Mas também tem efeitos no corpo, que é isso. Pressão alta, arritmias, doenças cardiovasculares. E doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Então, é uma coisa muito séria. E isso, assim, claro, em longo prazo, né? Estresse é importante para a nossa vida, né? Porque a gente precisa ter os estímulos para poder reagir a eles. Um carro vai me atropelar. Não vou ficar tranquila, não. Vou correr, sair da rua. Mas estresse crônico, prolongado, é comprovadamente perigoso, porque você vai desenvolver uma cascata de reações que o seu corpo vai começar a modificar ali para poder viver com esse estresse. E aí, daí que surgem essas doenças aí que tem que ter muita atenção. Nossa, imagina a situação dele, né? Que todo momento ele está esperando um ataque, né? Nossa, pois é. E sozinho... Nossa, e conversando com os manequins, esqueceu que tinha botado a armadilha, se lascou. Complicadíssimo, né? Aliás, assim, continuando a falar do personagem, né? Porque na verdade o filme é sobre ele, né? Mais de metade do tempo de tela é o Will Smith. Outra coisa que a gente percebe, bom, ele tá num cenário de apocalipse zumbi, né? Então é difícil se alimentar bem, né? Até ele mostra ele pegando algumas frutinhas em arbustos, coisas assim. Mas a principal fonte de alimento dele é enlatados, comida desidratada. E eu imagino que isso seja muito ruim para ele, né? Esse excesso de ultraprocessados. O que a gente pode esperar para alguém que se alimenta? Pois é. Desde do momento que a mulher anunciou lá e começou a
degringolar tudo. Até o momento que a gente começa a ver o filme, fala que passa 3 anos. Então a gente não sabe quando que ele começou a ter esse estilo de vida, né? Não foi 3 anos, né? Esse estilo de vida aí, que ele se adaptou naquela casa lá e começou a pegar comida e fica lá. Ele até tenta pegar o milho ali, caçar, né? Pegar ovos, ele tem bacon, caçar aquele cervo lá. Nunca consegue caçar aquele cervo. Mas ele tenta comer, né? Mas assim, entre não ter o que comer e comer a ultraprocessada, vamos se manter vivo aí. Mas assim, se o problema isso é a base da dieta, porque um ou outro coisa, porcaria ali, não tem problema. O negócio é isso ser a base da dieta, que é o que parece que é ali, né? O tempo que ele teve essa dieta não parece ser um negócio que está afetando ali o físico dele. Tanto que ele faz exercício para, né, conseguir caçar os bichos lá, não sei o quê. Mas isso em longo prazo pode sim ser um problema bem grande. Mas eu não acho que, assim, pensando no contexto do... Tudo bem, alguém aqui não viu? Acho que Todos todo viram, né? mundo viu. Tá. Então, gente, tapa os ouvidos. Ele morre no final. Ele morre no final, então a gente sabe que não tem a continuação. Mas se ele ficasse desse estilo de vida por mais tempo, pode ser que sim, que desenvolvesse muitos problemas. Mas como a comida acaba, assim, isso, sei lá, uma lata de não sei o que dura, sei lá, 5 anos, 10 anos, ele não ia conseguir manter esse estilo de vida por muito tempo. Então, ele ia ter que adaptar. Então, eu acho que, assim, esse não seria o maior dos problemas dele ali. Eu acho que manter alimentado ali para tentar pensar, achar essa tal dessa cura aí, teria que ser a estratégia. Eu fiquei imaginando, porque ele faz exercício pra caramba. Ele Ele também era pesquisador, mostra aqui a foto dele fazendo, Sim. tentando achar a cura. Então, assim, exercício mental, quando você se alimenta mal, já começa a não funcionar. E é uma doideira. Complicadíssimo. Tá no shape. Bom. Bom, pelo menos no filme parece que não foi um problema, Parece né? que não. Outra coisa que eu acho que é bastante interessante, aqui são os... Não sei se eles chamam de zumbis, né? As pessoas infectadas, né? Eles chamaram de Caçadores das Trevas. Eu vi hoje. Inclusive você falou que ele morre no final, mas tem um final alternativo que ele não morre nesse filme. Fizeram um final alternativo. Eu acho que ele tá no bônus do DVD, alguma coisa assim. Eu preciso ver. Eu não vi. Procura depois, é o final mais esperançoso. assim. Poxa vida. Porque assim, esse final... Preparação para a segunda parte. Possivelmente. Ai, meu Deus. Vamos estragar o filme. Hoje eu vou... Mas assim, outra coisa que me chamou muita atenção foi essa cena, logo no começo, que eles estão tentando passar por um bloqueio policial, aí eles usam um aparelho que é um scanner, parece um scanner de retina, alguma coisa assim, para identificar o vírus. Existe tecnologia assim, que a gente consegue identificar um vírus escaneando o olho da pessoa? Então, eles também não explicam nada disso, mas pelo que eu entendi, não é para identificar o vírus, mas é para identificar um sintoma do vírus. Porque lembra quando ele joga a lanterna no objeto de estudo dele lá e fala, não tem dilatação da pupila, a pupila já está máxima dilatada. Então, eu acho que é isso, para ver se quem está infectado já tem um prejuízo ali na dilatação da pupila. Então, você vê que o laser o scanner joga um laserzinho. Se a pupila não faz assim, né? Eu acho que fala, tá infectado. Então, por isso que deve dar erro, né? Tanto que a da mulher... Ele fica insistindo pro militar lá passar de novo e na segunda vez... Aliás, outra coisa que eu queria perguntar, né? Essa coisa do falso negativo, assim... Existe muito nesses aparelhos que tem... Olha, se for baseado nisso que eu achei que de dilatação de pupila, tem várias coisas que causam dilatação de pupila. Sistema simpático ativado, né, a adrenalina ali, tá, assim, interferindo na dilatação da pupila. Então, isso pode ser uma coisa que causa um falso negativo. Tanto que ele fala, lê de novo. Não, ela estava comigo, lê de novo. Se ela tá infectada, eu também estaria, não sei o quê, lê de novo. Aí ele lê de novo, ela tá talvez um pouco mais calma ali, aí dilatou. Deve ser isso, gente, não explica, mas assim, eu tô chutando que pode ser isso, porque isso era uma coisa importante que tinham, né? Era a alopécia, né, queda dos cabelos, a pupila super dilatada, sensibilidade à luz e essa hiperagressividade. Os caras ficam monstrão, fortão. Então, eu acho que deve ser baseada nesse sintoma específico. É que assim, eu olhei essa cena, aí me pareceu tão ineficaz que eu comecei a pensar nas coisas... Termômetro de infravermelho, que media que você tinha 38 e deixava você passar, né? Não. Media que você tava com 34. Você tá bem, pode passar. Eu acho que eu morri, A pessoa né? tá gelada, né? Eu acho que não, né? Ai, que ódio.
não era aqui. Ai, não, porque é pineal. Era no pulso. Pulso. Que não tá calibrado para medir no pulso. Ai, sério, eu desisti. Eu só desisti, assim. Eu lutava, eu falava assim, não, moço, pode medir aqui, é mais preciso, não sei o quê. Aí uma hora que eu vi que esse não era um fator de triagem, porque nem sempre quem tá transmitindo tem aumento de temperatura. Aí eu, lê aí, vai. Eu Parecia desisti. muito assim, Foi só uma- querer mostrar que você tá tentando fazer alguma coisa, né? Bem isso, né? E aqueles que falam assim, passa o alquinho e bota um negocinho aqui. Aí eu, tá, beleza. O alquinho. Sim, a gente viu muita coisa estranha, né, nessa pandemia. Eu tinha visto um supermercado que você colocava o carrinho dentro e jogava uma lâmpada de UV. Por quê? Por quê, meu Deus? Se você conseguir inativar assim, Olha, eles botam o carrinho, deixa 2 minutos, tira o carrinho e fala, eita, que agora tá bom. No laboratório, a gente usa a luz ultravioleta, que a luz ultravioleta, ela causa alteração no material genético de micro-organismos e esses micro-organismos não se replicam, eles acabam morrendo. E isso é extremamente importante para esteriar cabine de trabalho, até salas inteiras. E isso a gente usa no laboratório. Só que assim, a gente tem um protocolo, você deixa 20 minutos ali, produzindo a luz UV, você também passa álcool, não sei o que, tem várias coisas. E a luz UV, ela não ultrapassa, é uma luz, gente. tá dentro do sacola que tá dentro de uma embalagem. Dentro da sacola. Aí você botou a sacola no carrinho, e aqui embaixo tem um monte de sacola, que nem vai chegar a luz. Aí você deixa 2 minutos. Aí tá, eliminei o coronavírus. Ai, olha... Eles pegam uma coisa que é real, que é usada no laboratório, eu uso no laboratório, né, tipo, pra deixar o ambiente extremamente limpo e poder manipular minhas células não podem contaminar, não sei o quê, então não pode ter coisas ali voando lá, então a gente usa dentro de uma capela, não sei o quê, e aí eles pegam esse negócio que é real, levam pra uma bobajada no supermercado pra falar, olha, venham aqui tá seguro, não vai ter vírus, você bota suas compras, nem precisa passar álcool. Enfim. Assim, eu até acompanhei. A gente desiste disso. Na época que eles estavam desenvolvendo essa tecnologia, né? Porque tinha algo que realmente eu acho que funcionava, né? Que era um pessoal, se não me engano, de São Carlos. Eles tinham feito um rodo com uma lâmpada UV, mas era para descontaminar a superfície de hospital. Pô, sim. Aí agora colocar uma caixona cheia de lâmpada. E não sei se as pessoas avisavam, porque luz UV, ela mata micro-organismo porque altera DNA. Assim como a gente não pode tomar luz UV do sol, que dá câncer, porque altera o DNA, a gente também não podia ficar exposto àquela luz, né? A gente liga no laboratório e sai da sala, a gente não pode ficar lá, a gente nem se expõe, porque é extremamente perigoso. Então eu não sei como é que foi feito as luzes UV, abre a cabine, tá tudo ali, ó. Bota sua compra, você enfia sua mão lá, assim, ó. Bota sua compra. Eu quero nem ver, eu vou me abstrair, senão fica doido, senão a gente fica doido. Maravilhoso. E aí, vocês têm alguma pergunta aqui para nossa convidada? Bom, se vocês não têm, eu vou agradecer muito. Aqui já acabaram minhas perguntas. Ok. Claro. Você falou logo no comecinho da sua fala uma coisa que me deixou muito intrigado, que você com a sua atividade de divulgação científica tem uma sustentabilidade financeira. Uhum. Da onde vem essa sustentabilidade? Porque isso é uma coisa, acho que bastante incomum, né? Né, a gente trabalha para isso, mas assim, é sempre de várias fontes, nunca é de uma coisa só. O AdSense de YouTube paga ali, dá para pagar os editores, pagar roteiristas, para comprar equipamento. Tem também empresas que vêm atrás da gente para fazer vídeo de, por exemplo, awareness, que é um vídeo que não é para, olha, comprem isso daqui. Tem também, rola. Comprem isso daqui, mas tem assim, eu quero que você explique para as pessoas o que é PCR. E aí um vídeo de informação, um vídeo informativo, e aí no final fala assim, sabe quem tem PCR? Essa empresa aqui. É basicamente isso. Então empresas, rola uma grana absurda de propaganda para esse tipo de coisa. Tem também, a gente faz associação de venda de coisinhas, vender camiseta, vender caneca, esse tipo de coisa também é um coisinho extra. E é isso, assim, basicamente, são jobs de empresas que querem, que assim, eles vêm atrás da nossa comunidade, da nossa credibilidade. Então o negócio é ter credibilidade. Você não precisa ter 1 milhão de inscritos no YouTube. A gente está 175 mil, assim, não é uau, mas já dá para ficar caminhando, né, sem precisar pedir socorro para o banco, sei lá. Já dá para caminhar com as próprias pernas porque a gente diversifica da onde entra o dinheiro e aí a gente está fazendo esse portfólio, digamos assim, né, de empresa.
A 3M já patrocinou a gente aqui, a Gen, a Pfizer, a Merck, sabe? Empresas que estão ali envolvidas em ciência, em biotecnologia, e eles veem a nossa expertise e falam assim, ó, elas têm um jeito bom de falar, elas são mulheres, elas têm uma comunidade que quer ouvir isso, então a gente quer o que elas têm a oferecer, que é isso, né? A gente fala sobre coisas e eles botam dinheiro, né, nesse tipo de conteúdo e todo mundo fica feliz. É. Maravilhoso. Obrigada. Gente, então agradecendo de novo aqui a Ana, né? Mas no mais é isso, gente. Agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo evento.